Ellen, minha querida, como o coach se diferencia de outros serviços, a exemplo da terapia, consultoria, mentoring e aconselhamento? Obrigada, Eugênia. Boa noite a todos, bem-vindos. Obrigada pela presença de cada um de vocês aqui hoje. O coaching é muito novo, né? Relativamente em relação a muitas outras ciências, o coaching é novo. Como é que a gente diferencia? Vamos falar primeiro da terapia, né? A terapia, geralmente, a pessoa vai tratar, um terapeuta vai tratar, geralmente, uma enfermidade, né? É um trauma, algo que aconteceu, coisa que o coach não se envolve dessa forma, né? A mentoria. Quem é um mentor, geralmente, é uma pessoa que tem alguma experiência já de longa data, um gestor mais experimentado, né, dentro de uma organização, e que vai utilizar essa experiência exatamente para poder instruir outras pessoas mais jovens ou com menor experiência. Se a gente vai para o aconselhamento, ele está muito parecido, e a consultoria está bem na linha também da mentoria, mas a diferença é o quê? Quando você dá uma consultoria para alguém, você dá uma resposta para alguém, você instrui essa pessoa naquilo que ela vai fazer. O coaching, ele se diferencia porque, primeiro, ele não trata de uma enfermidade, ele é mais focado em objetivos, metas, ações e resultados, né? É um processo de aprendizagem que passa exatamente pela experiência, mas da pessoa, pela resposta que ela tem, pelo aprendizado que vai sair dela, sem que o coach necessariamente dê uma instrução para ela. Respondi? Ok. Wang, minha querida, por que as empresas contratam o coaching? Bom, hoje é muito comum as empresas contratarem o coaching para o desenvolvimento de pessoas. Na verdade, todo mundo tem intrinsecamente um potencial muito grande em que a força do hábito ao longo do tempo faz com que a gente acostume a fazer o que nós já fazemos e fazemos mais o que nós já estamos fazendo normalmente no dia a dia. E aí, qual que é a diferença? Quando você está numa empresa, você consegue muitas vezes observar, o coach consegue ajudar a pessoa para que ela perceba algumas coisas que ela tem potencial, mas que hoje o hábito impede a mudança. Então, assim, de uma forma muito simples, as empresas buscam, na verdade, alguém que desafie muitas vezes o profissional, o teu colaborador, a conseguir dar mais de si, a ir além do que ela já está acostumada, a extrair do que ela tem capacidade de ver, mas que ela hoje não utiliza daquela forma, né? Então, muito comum na liderança, mas não somente na liderança, no desenvolvimento de pessoas de modo geral, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Bacana. Adriana, me diga uma coisa, por que alguém contrata um coach para si? Aqui, perdão. As motivações, Eugênia, elas podem ser das mais variadas. Uma pessoa pode procurar um profissional coach porque ela está num momento de desconforto e que, às vezes, ela não é capaz nem de perceber exatamente por que esse desconforto, qual é a sua meta. E, às vezes, ela procura o processo de coaching exatamente para se redescobrir. Mas, quando ela já tem um caminho traçado, já tem um objetivo também, ainda assim a gente vai tentar descobrir o que é além desse objetivo, o que ela pode precisar mais do que ela consegue perceber claramente naquele momento. Os objetivos, de um modo geral, vão desde maior satisfação no trabalho, desenvolvimento de carreira, transição. Às vezes uma pessoa está desconfortável num trabalho, ela fez uma escolha e, na verdade, ela gostaria de mudar aquele momento de vida. Os meus clientes, de um modo geral, o público principal que eu tenho, 90% tem cargos de liderança. Então, eles, na verdade, procuram o coaching ou porque estavam num momento, eram bons técnicos e se tornaram, de repente, chefes e querem desenvolver as competências de liderança, ou porque eles precisam se desafiar já para novos níveis de liderança. Mas as razões são as mais variadas. Eu achei que a Ellen colocou muito bem quando ela falou sobre os limites do profissional coach, que não dá para assumir nesse trabalho, mesmo que a gente trabalhe em algumas linhas que envolvem até o emocional, mas não dá para um coach resolver atuar na linha da psicologia. Mas, por outro lado, eu tive um cliente também que me procurou e ele sofria depressão.
ele já fazia um acompanhamento psicológico e ele queria fazer coaching. E ele disse que tinha lido no meu blog essa diferença entre coaching e terapia e que estava em dúvida se ele poderia fazer, porque ele já estava tendo acompanhamento psicológico há muitos anos, ele tomava remédio para depressão, mas que o problema dele era uma causa de carreira. Então, eu verifiquei, obviamente, se ele continuava com esse acompanhamento psicológico, pedi que ele, mesmo percebendo o sucesso que ele começava a obter no âmbito profissional, que ele não abandonasse o outro tratamento, que fosse feito um trabalho responsável de apoio de um profissional ao outro. E ele concordou, a gente fez um trabalho, foi uma experiência muito boa. Teve um momento que, embora o coaching, ele teve uma crise depressiva e preferiu se afastar, preferiu fazer uma pausa dentro do trabalho dele de coaching. Ele passou um mês afastado e depois ele retomou, porque ele conseguiu se sentir realmente fortalecido para retomar as sessões. Então, pode acontecer de uma pessoa, embora tenha alguns problemas psicológicos ou esteja num momento específico em que precise de um tratamento psicológico, mas isso não a proíbe de ser um cliente de coaching também, num momento paralelo ou num momento após esse tratamento específico. Então, o importante é que o coaching tenha essa visão e reconheça esse momento do cliente, e também o cliente tenha essa consciência ampliada de quando ele pode parar ou dar continuidade, porque, na verdade, a pessoa precisa estar na funcionalidade, né? Porque ela vai desenvolver atividades, ações, tarefas, ela vai transformar a própria realidade para poder alcançar os objetivos, as metas, né? Então, é isso. Querida, pois não. Adriana, muito bem. Você me fez lembrar de um caso de um executivo que eu trabalhei que tem TDAH. Toma Ritalina, super hiperativo, né? E com uma super dificuldade de ter foco e atenção. E, na verdade, a gente trabalha muito com coaching para você obter resultados com foco em atenção. Eu tive que tomar muito cuidado também, assim como a Adriana fez, de entrar em contato com especialistas em TDAH, estudar a TDAH, entender quais eram os meus limites de trabalho com aquele profissional e, fundamentalmente, conversar de forma muito transparente com ele sobre isso, sobre quais eram os meus limites, até onde o coaching poderia ajudá-lo e onde a disfunção ou o problema que ele tinha poderia prejudicar, inclusive, o que ele estava querendo. Então, essa questão da delicadeza, da individualidade de cada pessoa, a gente trabalha muito no programa de coaching, né? E sempre com muita cautela.